Beleza, família Palmeiras? Beleza, palestrino, palestrina, torcedores de outros clubes? Se inscreve aqui no canal do Diego Palestra Palmeiras. Você que ainda não é inscrito, pessoal, ativa o sininho, fica por dentro de todas as notificações do canal. Se inscreve, dá essa força pro canal aqui, pra gente só crescer. A gente tá voando baixo aqui no canal. Pessoal, agora é sexta-feira, 10h10 da noite, 22h10 mais conhecida. Eu vou postar esse vídeo, até eu fazer o vídeo, até eu postar, vai sair aí mais ou menos umas 20 para as 11. Tô aqui sem fazer nada aqui em casa, pessoal. Eu ouvi a vida inteira a seguinte questão. Todos torcedor fala que o clube dele é o maior clube do Brasil. E eu vim perguntar para você agora aí, do outro lado, qual é o maior clube do Brasil? Eu vou dar a minha opinião no final do vídeo qual é o maior clube do Brasil, hein, pessoal? Vamos aí, pessoal, a minha opinião no final do vídeo eu vou dar. Deixa a sua opinião aqui nesse vídeo. Qual é o maior clube do Brasil e o motivo? Sem lenga-lenga. E, pessoal, você que está do outro lado aí, que acompanha esse canal há algum tempo, que é novo nesse canal, que é inscrito até agora, para de ficar falando que a gente, que eu, que outro torcedor que comenta é fanático. Gente, esse canal aqui é canal de torcedor, então todo torcedor é fanático pelo seu time. Não tem torcedor que é, como fala, que não é clubista, que é realista, que é imparcial. Não existe, gente. Torcedor de verdade tem que ser torcedor do seu clube. Então para de reclamar que a gente é fanático, que a gente é clubista. Gente, somos fanáticos, somos clubistas. Eu sou fanático pelo Palmeiras, o outro lado é fanático pelo Flamengo, pelo Corinthians, pelo São Paulo. E por aí vai. Pessoal, vamos aí à pergunta que não quer calar. Qual é o maior clube do futebol brasileiro? É o São Paulo? Tricampeão mundial? Tricampeão da Libertadores? É o Santos de Pelé? Bicampeão mundial? O maior jogador da história do Brasil? O time do São Paulo, os torcedores, falam que o São Paulo é o maior clube do Brasil por dois motivos. Porque tem 3 Libertadores e é tricampeão mundial. Nenhum clube do Brasil tem 3 mundial. Mas aí eu pergunto, como que o São Paulo pode ser o maior time do Brasil se ele não tem a maior torcida do Brasil, que é o São Paulo, se ele não é o maior campeão brasileiro, que é o Palmeiras do Brasil, se ele não tem Copa do Brasil e se ele não tem o melhor estádio do Brasil, que é o do Palmeiras. Então seria o São Paulo o maior clube do Brasil, não tendo todas essas coisas? E o Santos? O torcedor do Santos que tanto aí se glorifica, aí diz que o Pelé, que é o maior clube do Brasil, porque tem 2 Libertadores, tem 2 Mundial e tem o maior jogador da história do futebol no seu clube. Então isso aí, o torcedor do Santos diz que por ter Pelé no seu clube, ele é sim o maior clube brasileiro aí do Brasil. Mas espera um pouquinho, ele não tem o melhor estádio do Brasil. Ele não tem 3 Libertadores, 3 Libertadores ele tem, não tem 3 Mundial. Que é o São Paulo, tem 3 Mundiais. Ele não tem a maior torcida do Brasil, que é do Flamengo. Ele não é o maior campeão regional, porque o maior campeão regional é o Corinthians. Ele não tem mais Copa do Brasil, porque o maior campeão da Copa do Brasil é o Cruzeiro. Ele não tem mais Campeonato Brasileiro, porque é o Palmeiras o maior campeão brasileiro. Como assim o Santos é o maior campeão do Brasil? Opa, vamos falar agora do Coringão. O Coringão diz, eu cresci ouvindo isso, o Corinthians é diferente. O Corinthians é o maior clube do Brasil. Torcer pro Corinthians é diferente. Mas como assim diferente? Então o Corinthians tem 1 Libertadores, 2 Mundiais, 2 Mundiais, 1 Libertadores. Então ele não ganha de Libertadores. Nem do Palmeiras que tem 2, nem do Santos que tem 3, nem do Flamengo que tem 2, do São Paulo que tem 3. Mas ele tem 2 Mundiais. Ele ganha do Palmeiras no quesito dos Mundiais, não ganha? Ganha. O Corinthians tem 2 Mundiais. E segundo a imprensa, segundo a mídia, segundo os torcedores, o Palmeiras não tem nenhum Mundial. Então ele tem 2, ele ganha do Palmeiras, ele é maior que o Palmeiras. Será? Ele é maior que o Palmeiras, mas ele não tem mais brasileiro que o Palmeiras. Mas ele tem mais regional que o Palmeiras. Mas ele não tem um estádio melhor que o do Palmeiras, porque o estádio do Palmeiras é melhor que o deles. Mas ele tem mais torcida que o Palmeiras.
Mas o São Paulo é o maior campeão mundial, se ele tem 2 mundial. E o São Paulo tem 3. E o São Paulo tem 3 Libertadores, ele tem uma. Como que ele vai ser o maior clube do Brasil? Meu Deus. Tem coisa errada aí. Torcedor brasileiro, deixa seu comentário. E o Palmeiras? E o torcedor do Palmeiras? Que tanto diz nas redes sociais. Eu falo que o Palmeiras é o maior do Brasil. O torcedor do Palmeiras do outro lado fala que é o maior do Brasil. Nós somos o maior campeão brasileiro. Temos 4 Copas do Brasil, mas não somos o maior campeão da Copa do Brasil. Tem o Cruzeiro. A gente não tem a maior torcida do Brasil, porque a maior torcida do Brasil é do Flamengo. A gente tem o melhor estádio do Brasil. Mas ser campeão brasileiro e ter o maior estádio do Brasil já basta para ser o maior clube do Brasil? Palmeiras. São Paulo 3 Mundial, 3 Libertadores. Palmeiras, nenhum Mundial. Nós não temos Mundial palmeirense. Como que a gente vai falar que a gente somos o maior clube do Brasil se a gente não tem Mundial? Segundo a mídia, pra mim tem Mundial, gente. Pra mim tem Mundial. Segundo a mídia aí não tem. Então a gente não tem Mundial. E o São Paulo tem 3? Como que a gente vai ser o maior clube do Brasil? Tem coisa errada aí. Chegamos agora no Vasco da Gama. O Vasco da Gama diz que é o maior clube do Brasil. Porque foi ele que abriu as portas. Para os negros, foi o primeiro time a abrir a porta para um negro ser jogador de futebol. Se não fosse o Vasco da Gama, o Pelé poderia estar fora do futebol mundial ou futebol brasileiro. Todos os negros poderiam não jogar bola, porque foi o Vasco da Gama que abriu a porta para o primeiro negro jogar futebol. Então o Vasco da Gama, ele foi um dos maiores clubes do futebol por causa disso. Isso basta para o Vasco da Gama ser campeão, ser o maior time do Brasil? Não é o maior campeão mundial. Não é o maior clube, não é o maior campeão brasileiro, não é o maior campeão da Copa do Brasil, não tem o melhor estádio, não tem a maior torcida. Mas eles dizem que por esse motivo, o Vasco da Gama é o maior clube brasileiro. Não sei. E o Botafoguense? E o Botafoguense que não tem a maior torcida do Brasil, não tem muito título brasileiro, não é o maior campeão brasileiro. Mas ele diz o seguinte, ele diz que teve o maior jogador da história do futebol mundial, superando até mesmo o Pelé. O eterno, o magnífico, o incomparável, o incontestável Garrincha, o maior driblador da história do futebol. Pessoal, desse lado aí, vocês acham que bastando ter o Garrincha jogando no seu clube, Botafogo é o maior clube do Brasil porque teve o Garrincha de revelado e o Garrincha jogando no seu futebol? Eu não sei, gente. O Garrincha foi um jogador excepcional, mas só isso? Basta pro Botafogo ser o maior clube do Brasil? E o Fluminense? O maior tricolor do Brasil, eles dizem. O time que tem a cor mais bonita do futebol brasileiro. O time que tem o uniforme mais bonito do futebol brasileiro. O time que é rival do Flamengo, um dos maiores clubes do Brasil. Ele diz que é sim o maior clube do Brasil. Ganhou alguns brasileiros, vários títulos. O Fluminense seria o maior clube do Brasil? Mas o Fluminense não é o maior campeão mundial. O Fluminense não é o maior campeão brasileiro. O Fluminense não é o maior campeão da Copa do Brasil. O Fluminense não tem a maior torcida. Fluminense, torcedor do Fluminense, vocês estão brincando. Chegamos agora no eterno, no imortal, no Flamengo, no Mengão, aquele adorado pela imprensa brasileira, adorado, idolatrado pelo Galvão Bueno, idolatrado pelo Mauro César, um comentarista, um jornalista muito polêmico. A torcida do Flamengo que invade as redes sociais, é a torcida que mais tem mídia, é a torcida que mais comenta no Facebook, que mais está presente no Instagram, que mais está presente no YouTube. É o clube que tem Mundial, é o clube bicampeão da Libertadores, mas não é o clube que tem o maior título brasileiro, porque ele perde pro Palmeiras. Mas ele ganha na maior torcida do Brasil. Ele é o maior time que tem a maior torcida do Brasil, mas não é o maior campeão mundial do Brasil, porque o maior campeão mundial é o São Paulo, porque o São Paulo tem 3 Libertadores, o Santos tem 3 Libertadores e o Flamengo perde em quesito de Libertadores e Mundial para esses clubes. Então basta ter o Zico, um dos maiores jogadores da história do futebol. Basta ter o Zico, ter a maior torcida do Brasil, mas eles não têm estádio, o Flamengo não tem estádio. Como que um time pode ser campeão, ser o melhor time do Brasil, se ele não tem estádio, se ele não é o maior campeão do Brasil, se ele não é o maior campeão da Copa do Brasil, se ele não é o maior campeão da Libertadores, se ele não é o maior campeão mundial? Torcedor flamenguista, eu acho que vocês estão cometendo um equívoco aí em falar que vocês são os maiores do Brasil. Eu acho, hein? E o time do Grêmio? Chegamos no Grêmio, até a pé nós iremos.
para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos. O Grêmio, ele tem nada mais nada menos que um hino brasileiro de futebol, aí, o hino mais bonito do Brasil. Ele foi um dos primeiros times a conquistar o Mundial. Ele tem o Renato Gaúcho, um dos maiores jogadores de futebol, como ídolo do seu time. Seria o Grêmio o maior campeão aí do Brasil, o maior time do Brasil. Mas eles não ganham Libertadores, não é o maior campeão da Libertadores. Eles não são o maior time campeão mundial, porque é o São Paulo do Brasil. Eles não têm a maior torcida porque é o Flamengo, gente. O Flamengo, o Mengão, o Malvadão é a maior torcida. Eles não têm o melhor estádio do Brasil, porque o melhor estádio, o maior, o mais bonito é nosso, o Allianz Parque. Então, ô gremista, vocês estão brincando aí de ficar falando, hein? Vocês estão zoando com a nossa cara de falar que vocês são o maior clube do Brasil, hein? Chegamos agora no Internacional Colorado. O Colorado que bateu nada mais nada menos que um dos maiores times da história do futebol, ou talvez seja o maior time da história do futebol. O Barcelona, nada mais nada mesmo de Ronaldinho Gaúcho na final do campeonato, e se consagrou o campeão mundial em cima do maior time da história do futebol mundial de todos os tempos. Isso basta para o time do Internacional ser o maior clube brasileiro da história do futebol brasileiro? Ah, não sei. O Ronaldinho Gaúcho é excepcional, é magnífico. O Barcelona tinha uma grande equipe. Talvez tenha sido o maior time da história do futebol mundial. Mas eu não sei, cara. O Internacional não teve o Pelé, cara. O Santos teve o Pelé. Foi o maior jogador da história do futebol. O Flamengo, cara, tem a maior torcida. O Internacional não tem. O Internacional não tem o estádio mais bonito do futebol brasileiro, porque é do Palmeiras. Eles não são os maiores campeões da Copa do Brasil, porque é o Cruzeiro. Ah, cara, eu acho que a torcida do Internacional está equivocada. Eu acho que o Internacional não é o maior clube brasileiro, aí, da minha opinião. Chegamos agora nada mais nada menos que a Raposa. A Raposa que hoje está na Série B. Mas a Raposa, ela sempre será um dos maiores clubes brasileiros. Do aquém doer, reza a lenda, que é o maior de Minas. Eu não acredito. Eu acho que o maior de Minas não tem maior de Minas, gente. Da minha opinião, Atlético e Cruzeiro são os maiores de Minas. O Cruzeiro, o maior campeão da Copa do Brasil. O Cruzeiro da Raposa. O time que bateu aí a tríplice coroa do Vanderlei Luxemburgo, que encantou o Brasil, encantou o mundo. Seria esse o maior clube brasileiro da história do futebol brasileiro? Não, eu acho que não. Não, porque o Cruzeiro não tem mundial. O Cruzeiro não é o maior campeão brasileiro. O Cruzeiro não tem o melhor estádio e não tem a maior torcida. Então eu acho, Cruzeiro, que vocês não são o maior time do futebol brasileiro. Agora chegamos nele. Chegamos no Galo. Chegamos no time do Atlético Mineiro. Reza a lenda que a torcida do Atlético Mineiro é a torcida mais vibrante do futebol brasileiro. A torcida organizada do Galo é a torcida que mais encanta o futebol brasileiro, que mais vibra. O Galo, que teve nada mais nada menos que a sua conquista na Libertadores, com um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, Ronaldinho Gaúcho, 2 vezes campeão da Copa do Mundo, campeão mundial. Basta, gente, basta esse motivo para o Atlético Mineiro ser o maior campeão brasileiro, o maior time da história do futebol brasileiro? Não, eu acho que não. Eu acho que o maior que o Ronaldinho Gaúcho é o Pelé, é o Santos, pessoal. O Santos que teve o Pelé. Vocês não tiveram o maior jogador do futebol brasileiro. Não tem o maior estádio, que é nós. Não é o maior campeão brasileiro, que é nós. Não tem a maior torcida, que é o Flamengo. Não tem o bando de loucos aí, que é o Corinthians. Então, não tem a maior conquista de Copa do Brasil, que é o Cruzeiro. Então eu acho que vocês não são o maior time da história do futebol brasileiro, gente. E agora, vai a minha resposta para vocês. Qual é o maior clube do futebol brasileiro? Respondo sem enrolação. Gente, não tem o maior time do futebol brasileiro. Os 12 times grandes do futebol brasileiro são iguais, não tem um maior que o outro. Não tem. Na Espanha, o maior é o Real Madrid. O Real Madrid tem mais torcida, tem mais Champions League, tem mais campeões do campeonato espanhol, então ele é o maior. Aqui no Brasil não dá. O time que mais tem campeão mundial que fosse uma Champions League é o São Paulo, mas ele não é o maior campeão brasileiro. É o Palmeiras, ele não tem a maior torcida do futebol brasileiro. É o Flamengo. Então, gente, cada clube é grande em um quesito, mas ele não domina o futebol brasileiro. Igual os outros clubes de fora dominam. O Bayern de Munique tem a maior torcida, é o maior campeão alemão.
é o maior campeão da Champions League, aí o Bayern é o maior da Alemanha, o Real Madrid é o maior da Espanha. Mas no Brasil, não tem, gente, não tem como falar que tem um time brasileiro que seja maior. Então todos têm uma vantagem em cima de cada um. Palmeiras, o time maior campeão brasileiro. São Paulo, maior campeão mundial. Santos e São Paulo, 3 Libertadores, os maiores campeões da Libertadores. Palmeiras, o maior estádio do Brasil e o melhor e o mais bonito. Flamengo, a maior torcida do futebol brasileiro. Copa do Brasil, Cruzeiro, o maior campeão da Copa do Brasil. Então não tem. Então todos somos grandes, gente. Então não tem, na minha opinião, o maior clube do futebol brasileiro. Os 12 times maiores, grandes do futebol brasileiro, todos têm o mesmo tamanho. E pode chorar, pode falar que o Cruzeiro é menor porque está na Série B, porque o Vasco é menor porque está na Série B, que o Botafogo está menor porque está na Série B. Não, minha opinião não. O Botafogo, o Vasco, Cruzeiro, todos têm o mesmo tamanho que o Flamengo. O Flamengo e o Santos e o São Paulo foram os únicos clubes que não jogaram a Série B do futebol brasileiro. Mas, mesmo assim, não são maiores que os outros porque ele perde em muitos quesitos pelos outros. Pessoal, deixa seu comentário se você acha que eu falei besteira aí, se você acha que eu falei alguma asneira, se você acha que o seu clube é o maior do Brasil, dê um motivo, deixe seu motivo aí que eu quero ver se você vai me convencer. Valeu, galerinha, até mais, a gente volta assim que tiver mais vídeo. Tchau!